dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento à Beça. Hoje com meu amigo Daniel Lima. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, tudo Como é jóia. que você Muito tá? bom te ver. Muito bom estar aqui de novo. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. Bem, Daniel, por favor, se apresente. Fale do FGC também. Tá jóia. Apresentar o FGC é mais fácil do que me apresentar. Bom, eu estou no FGC já são quase 6 anos. Fundo Garantidor de Crédito, tá, gente? Exatamente. Muito bem lembrado. Com créditos, com S no final. Ah, olha. E lá no Fundo Garantidor de Créditos a gente tem a nossa missão, né, de ajudar a promover a confiança das pessoas no sistema financeiro brasileiro. E a gente faz isso de algumas formas. Talvez a forma mais conhecida seja pagando garantia quando um banco eventualmente é liquidado pelo Banco Central. Tá. Então, aqui já tem bastante coisa para a gente quebrar, né? Então, quem liquida o banco é o Banco Central. O FGC atua nesse pagamento de garantia somente de bancos que sofrem uma intervenção, uma liquidação. Hoje, o limite de cobertura do FGC é de R$250 mil por instituição financeira, por conglomerado financeiro. E tem um outro limite que é de R$1 milhão em períodos de 4 anos. Então, quer dizer que se você teve o seu primeiro banco, quebrou e você tinha lá, digamos, 200 mil naquele banco, para os próximos 4 anos você tem um limite de R$800 mil em seu nome para prover garantia. E o que se espera, né? Ao prover essa garantia, a gente espera que a gente impeça corridas bancárias. A gente lembra que o mecanismo nasce muito em função de um contágio. Então você tem lá, um banco quebra, e aí você, cliente daquele banco, fica meio ressabiado se o outro banco não vai quebrar também. E é aquela história, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Isso aí. Então as pessoas têm um incentivo racional de tentarem ir até essas agências bancárias e retirar o seu dinheiro. Então isso promove uma corrida bancária. E mesmo bancos saudáveis não conseguem sobreviver a uma corrida bancária. Porque quando a gente vai lá e faz um depósito no banco, não é que o banco deixa o dinheiro lá parado para o dia que a gente quiser lá pegar o dinheiro e todo mundo chegar para pegar dinheiro, não tem dinheiro. Não tem dinheiro para todo mundo, né? Ele é um processo que as reservas são fracionárias, esse é o nome técnico, né? Então só existe uma fração dentro do banco do dinheiro que foi depositado no banco. A maior parte do dinheiro é emprestado, o banco é um intermediário. Então, o que é a função do banco? Recolher encaixes da população, dos poupadores, e destinar aos tomadores de empréstimos, seja as empresas para investir em capital de giro, investir na produção, seja para os consumidores, que vai financiar uma linha branca, vai financiar a aquisição de uma casa. Então, esse papel de intermediário do banco leva com que o dinheiro não esteja lá o tempo todo. Então, se todo mundo for a tentar acessar o seu dinheiro ao mesmo tempo, mesmo de um banco saudável, o dinheiro não vai estar lá. E você vai acabar promovendo a quebra desse banco saudável. Então, para evitar esse cenário de corrida bancária e essa crise generalizada no setor bancário, criou-se um instrumento de proteção aos depositantes, com essa missão aqui de preservar a estabilidade do sistema financeiro. E aí você pode perguntar, mas por que isso existe, então, para o sistema financeiro e não existe para outros ramos da economia? É que banco é um negócio muito particular, né? Quando você tem uma crise num sistema bancário, essa crise não fica restrita a esse sistema bancário. Ela se propaga para a economia real. Então, você tem a empresa que vai perder acesso a crédito, vai perder acesso a financiamento, tudo isso gera um efeito cascata. Você está no centro. Você é um intermediário, você está ali, faz parte desta grande dinâmica, né, desse grande mecanismo econômico para a gente fornecer crédito aos agentes. E quando você tira esse agente de uma forma repentina, você desarticula os outros ramos da economia também. E quando você desarticula o ramo real da economia, você vai acabar interferindo em emprego, vai acabar interferindo em renda. No final do dia, você vai ter uma perda de bem-estar para a sociedade. Então,
Então é por isso que a gente se preocupa em ter um mecanismo de proteção para esse tipo de negócio. Então eu estou lá no FGC há 6 anos, a gente já passou por algumas liquidações financeiras. Acho que a boa notícia é que não houve um pânico generalizado. Você me tentando lembrar aqui de um banco assim que tenha causado, não consigo lembrar de um nesses 6 anos, pelo menos. Não tem. Na história do FGC são 40 episódios de liquidação financeira, de instituições financeiras já. Quantos anos tem a FGC? A gente faz 30 anos 30 esse ano. Tá bom. 2025. Uma por ano, quase. Um pouco mais de uma por ano. Então, e ela vem meio em ciclos, né? Então você fica um tempo sem ter nenhuma, aí vem 2, 3, e a vida que segue. Mas acho que a mensagem legal é que a gente não, por conta dessas liquidações, ninguém entrou em pânico, a gente não teve eventos de corrida. Eu acho que isso aí meio que diz ou sinaliza que a FGC tem cumprido bem a sua missão, tem dado conforto, tem dado segurança, trazido segurança e maior confiança às pessoas no sistema financeiro. Por isso que elas não promovem corridas bancárias, por isso que a gente não tem eventos mais fortes de desarticulação econômica. Não tem. Recentemente a gente estava ouvindo falar muito sobre aumento de limite, que já está há alguns anos, né, com 250 mil, tal. Teve essa tranche aí do 1 milhão, tal, mas aí estava uma discussão grande. Realmente há uma necessidade hoje, na visão? Até te pedir para dar um gancho com as estatísticas do FGC de mercado também. Acho que tecnicamente não. Assim, 250 mil reais de limite de cobertura no FGC, se a gente olhar para o número de contas e depósitos que estão abaixo de 250 mil reais, você vai encontrar um número como 99,7% dos depósitos são abaixo desse limite. Então, sabe que o mais ou menos aquele, né? Não, tem aqui um CDB, está na garantia do FGC, na verdade, quase ninguém está na garantia, quase muito está abaixo. Exato, todo mundo abaixo, então está todo mundo 100% garantido. Quando você faz a mesma conta por volume financeiro, você vai achar que mais ou menos metade dos saldos dos investimentos elegíveis à cobertura são garantidos pelo FGC. Então, vamos exemplificar com os números. O sistema hoje, o total de depósitos elegíveis à cobertura, ele está em cerca de 4,8 trilhões de reais. 2 PIB brasileiro, então. É um número impressionante. Real, né? Metade do PIB. É um número impressionante. Só que aí quando você incide o limite de cobertura, esse valor aí de 4,8 tri, ele cai ali para 2,4, 2,5 trilhões de saldos cobertos. Então isso até os 250 mil. E tem que ser assim mesmo, porque você não pode ter todo o valor financeiro coberto, porque isso gera o que a gente chama de risco moral, né? A história do moral hazard. Se as pessoas não estão internalizando o risco, elas costumam tomar risco demais. E você, quando toma risco demais, em algum momento o mercado pode ficar disfuncional. Então é super importante que você tenha um limite de cobertura que deixe uma parte significativa dos recursos não cobertos. Porque aí a pessoa vai ter muito mais incentivo em fazer análise de risco, vai ter muito mais incentivo em fazer um investimento responsável. Ao mesmo tempo, você cobre todos os pequenos depositantes. Que acho que é o principal, né? Exatamente. Porque o pequeno depositante, ele talvez tenha um acesso muito difícil à informação, é difícil para um pequeno depositante, talvez, analisar o balanço de um banco. O balanço de um banco é um negócio que requer um certo traquejo para você analisar. Então, quando você cobre este pequeno investidor, que talvez não teria essa capacidade também de exercer essa disciplina de mercado, você sinaliza para ele que ele também não precisa ficar preocupado, que o dinheiro dele vai estar lá, que vai ser ressarcido e ele não vai promover a corrida bancária. Então o desenho tem que ser de tal maneira que você tem uma grande quantidade de recursos
não cobertos para coibir o risco moral, ao mesmo tempo que você cobre a maioria esmagadora dos pequenos depositantes. E em teoria, quem tem muito dinheiro não deve ter colocado tudo num instrumento só, né? E quem tem muito dinheiro, mesmo que tenha, o cara vai ter lá, conta com um assessor de investimento para ajudar a ver a qualidade dos ativos que ele está comprando. Ele tem outros incentivos para também estudar mais sobre risco e ter uma gestão de risco melhor do que o pequeno depositante. Então, quando eu olho para o nível de 250 mil de cobertura, aqui por caso brasileiro, me parece que as coisas estão bem calibradas. Tá. Você tem lá uma maioria esmagadora das pessoas 100% cobertas, enquanto você deixa um volume financeiro relevante não coberto pela garantia, para induzir essas pessoas a fazerem a análise de riscos. Tem outros jeitos de ver essa história também. Quando a gente compara com outros países, um conjunto de países comparáveis ao Brasil, você vê que esse limite de cobertura ele oscila ali entre 2 vezes e 4 vezes o PIB per capita de cada país. Então eu vou pegar a renda média do país, vou pegar o limite e dividir pela renda média. Aí você dá um múltiplo ali entre 2 vezes e 4 vezes. No Brasil, esse índice em 2013 ele subiu para mais de 10 vezes, quando a cobertura saiu de R$70 mil para R$250 mil. Já faz então 12 anos, né? Faz 12 anos. E desde então, esse múltiplo tem caído, mas ele ainda está rodando em 5 vezes. Acima da média. Ainda acima desse túnel, né, de países comparáveis. Então, quando a gente olha também para este múltiplo de renda per capita, o valor da cobertura também continua adequado assim, à realidade brasileira. Então, eu não vejo espaço técnico para essa discussão hoje de uma elevação do limite de cobertura. Vale a gente pensar, então, por que em 2013 foi necessário fazer essa subida tão rápida? Eu lembro o que teve em 2013 aqui, mesmo o Brasil teve uma marola aqui, alguma coisa assim. Então, ali em 2008 a gente teve a grande crise financeira global. Ela não veio imediatamente para o Brasil, mas a gente passou ali no final de 2010, 2011, algum estresse, alguma restrição de liquidez para banco médio. E a gente precisa lembrar que naquela época a gente não tinha as corretoras tão presentes no nosso modelo, distribuindo esses CDBs e gerando liquidez para esses bancos médios. Então, a forma que se pensou na época de fazer essa liquidez fluir no sistema foi aumentando o limite de cobertura. Então, aumentou-se o limite de cobertura e, de pronto, as corretoras viram uma oportunidade de irrigar o sistema com mais liquidez. Já estava na época das plataformas já, 2013? Estava começando. Começando, né? Começando. Esta subida, né, esse limite de 250 mil foi um grande impulso para o desenvolvimento das plataformas. Agora você foi contando a história da casa direitinho. Porque é uma forma de você trazer essa pessoa, esse cliente que também não tinha tanta informação assim, sobre o mercado bancário, mas com a proteção do FGC. Então o modelo, as coisas se articularam bem e fato é que esse mercado de distribuição se desenvolveu bastante aí nesses últimos anos. E hoje a gente não tem mais aqueles episódios de crises de liquidez em banco médio, porque esse canal de captação de liquidez e destinação de liquidez para os bancos emissores já funciona muito bem hoje. Agora, nos Estados Unidos, a gente teve uma crise de bancos médios aí, um pós-pandemia, né? Teve o Signature Bank e tal. E aí, como é que isso aqui refletiu no Brasil? Não refletiu? O que houve lá que não houve aqui? Eu acho que, vamos pegar um caso mais específico, que é o banco do SVB, né, do Silicon Valley. Ali você tinha um banco que também cresceu muito durante a pandemia, isso também aconteceu com os bancos médios brasileiros,
Unidos, recebeu um influxo muito grande de liquidez nesse período. Até para pontuar, em 2019, o total de depósitos elegíveis à cobertura do FGC estava ali na casa de 2,5 trilhões. 19, tá? 19. E a gente avançou e a gente acabou de comentar que hoje é 4,8 trilhões. Dobrou. Então, nesse período da pandemia, a gente viu um influxo muito grande de liquidez para esses bancos, para os bancos médios também. Mas o fenômeno é generalizado. Os bancos grandes cresceram, os bancos médios cresceram, os bancos pequenos cresceram. Liquidez que os bancos centrais colocaram no mercado, mais auxílios. Eu acho que tem isso, mas no caso do Brasil também tem umas outras questões que você tinha um investidor que eventualmente tinha comprado talvez um fundo multimercado, um fundo imobiliário, um fundo de ações e não conhecia muito bem a dinâmica desses produtos. Quando vem a pandemia, esses produtos sofreram um evento de marcação a mercado muito forte. No início, então, foi... Pois é, ali para abril de 2020. Aqueles circuit breakers, um atrás do outro. Tá? Pois é. Então, muita gente tirou o dinheiro desses produtos e canalizou para os CDBs. Tá. Então, você teve um influxo muito grande, porque o cara não ficou muito confortável com aquela dinâmica de preço que ele começou a ver nos investimentos dele, ele migrou para o CDB. Aí, quando você migra, você também encontra uma taxa de juros muito relativamente baixa na época, né? Isso, a época da Selic 2% um pouco depois. Isso, aí o pessoal também começou a buscar bancos que pagassem ali 120%, 130% do CDI. 150% era 3%. Exato, um outro mundo. Outro mundo. Mas de qualquer forma, isso colocou muita liquidez à disposição desses bancos. Então isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil, aconteceu na Europa, aconteceu em todos os lugares. Mas tem uma questão nos Estados Unidos que esse banco específico cresceu muito rápido e o que ele fez? Ele comprou títulos públicos com esse dinheiro. Então, na ótica de risco, você fala, poxa, comprou o título público, o governo vai pagar os títulos, tá tudo bem. E isso funciona muito bem enquanto os juros continuavam baixos. A partir do processo inflacionário, que a percepção deixou de ser que ele seria transitório e pareceu mais permanente, os bancos centrais do mundo inteiro começaram a subir taxa de juros para resfriar, né, esse processo inflacionário. E com isso, os títulos públicos da carteira desses bancos perderam valor, né, porque eles foram emitidos por uma taxa de juros perto de zero, o juros chega a 5 lá fora, então a marcação ao mercado desses títulos cria perdas não realizadas no balanço desses bancos. Ao mesmo tempo que os depósitos continuam tendo, o cliente continua tendo acesso ao seu depósito. Porque todo dia tem alguém, um vencimento, outro comprando, né? Todo dia tem alguém comprando. E aí você junta com um evento novo, que é o impacto de mídia social e a forma com que a informação hoje se dissipa no mercado. Então, aqui esteja o grande aprendizado para a gente no Brasil. Porque, assim, nossos banqueiros não costumam pegar dinheiro para comprar título público acreditando que o juro nunca vai subir. Então, a gente sabe. Então, no Brasil, nossos modelos de risco, eles são robustos para que você não faça isso. Então, dificilmente você vai ver um banco no Brasil quebrando porque ele comprou título público e tomou um evento de marcação ao mercado. Isso não deve acontecer. Mas essa questão da facilidade com que a informação navega hoje, ela atinge as pessoas, isso sim é um ponto de atenção. Porque se a gente lembrar lá no SVB, apenas 5% dos depósitos deles eram cobertos pelo FDIC, que é o comparativo do FGC lá nos Estados Unidos. Só 5%? Só 5%. Por quê? Porque os clientes deste banco costumavam ser as empresas de private equity. Assim como aqui, PJ não tem cobertura.
Você até tem, mas o depósito é tão alto que o valor coberto é muito baixo. Então são CDBs gigantes, é como se fossem empresas comprando CDBs. 250 mil não vai refrescar muito para a empresa. Certo. Ok. Lá é 250 mil dólares, não vai refrescar muito para a empresa. Só que isso também gera uma massa de empresas, e elas eram muito parecidas ali da região do Silicon Valley, que se falam. Então, na hora que o primeiro cara disse, vou tirar o dinheiro, se eu fosse você, na hora do jantar, tiraria também. Nossa. Isso na mesa do lado ouviu já? Então, não precisa nem estar na mesa do lado. Isso em tempos de grupo de WhatsApp. É verdade. Você vai lá e posta. Se você é um grupo de empreendedores, todo mundo se fala. E aí você solta um negócio desse num grupo, vai todo mundo correr e tirar o dinheiro. Então, essas lições sobre como estar atento a esses riscos de propagação de notícias, e aqui tinha o seu fundo de verdade, realmente, o banco tinha prejuízo não reconhecido, mas poderia ter sido um banco saudável. E ele quebraria da mesma forma, simplesmente porque aquele zoom começou, todo mundo decidiu retirar o dinheiro. Nossa, mas é uma perspectiva assustadora essa, né? Até um banco saudável poderia estar exposto a uma crise. Está. Então, por isso tem muita discussão aí de como é que a gente valida as informações que recebe, como é que a gente, como sociedade, vai se preparar para enfrentar esse risco. Me lembrei agora do Pix, aquela polêmica do Pix, que de uma hora para outra, né? Que até eu gravei um videozinho tentando explicar, gente, era só ter nada a ver e tal, mas... E assim, em geral, a tentativa de explicação não tem o mesmo alcance das primeiras divulgações, que podem não ser tão precisas. Mas o fato é que a gente precisa, e essa é uma discussão internacional, de como que a gente se prepara para conviver com isso. Como que o banco prepara canais para esclarecer as coisas, como que o regulador prepara canais para lidar com a população, como que o FGC se prepara para também tentar, e usando da credibilidade que conquistou ao longo dos anos, para colocar a informação mais pertinente e tirar aquele ruído informacional que pode gerar uma crise financeira. Porque isso vai sair sempre caro, vai custar muito dinheiro e vai afetar a parcela mais desprotegida da população. Nossa. Isso não tem o que ver. Sempre acaba desta forma. Então a gente precisa, como sociedade, desenvolver mecanismos de barrar a proliferação de notícias que tem algum cunho aí de imprecisão, tomando sempre cuidado também para não barrar a capacidade da informação relevante chegar a quem ela precisa chegar, porque isso afeta as decisões das pessoas. A informação é importante também para evitar o que a gente estava chamando de risco moral, que as pessoas se aproveitem do sistema. Mas a gente precisa colocar essas coisas na balança. Como é que a gente vai ter boas ferramentas, quando e como vai ter boas ferramentas para digerir a informação e ao mesmo tempo ter transparência para divulgar as informações relevantes para toda a sociedade. Eu queria pegar um gancho que você falou, porque na história do Credit Suisse UBS, né, também houve alguma coisa ali que eu me lembro de um ataque especulativo ao Credit Suisse. Já vinha em situação um pouco combalida, aqueles grupos aqueles grupos lá que ficam trocando informação e tal. E uma instituição centenária acabou. O que foi a crise do UBS? Quer dizer, do Credit Suisse, né? Ela foi bem menos repentina do que foi do SVB, né? Era uma crise de quase uma década que o banco vinha atravessando, de alguns investimentos que não deram certo, algumas posições de risco que ele tomou no passado, e ele vinha perdendo muito preço, né, nas negociações de suas ações. E ele, diferente do SVB, que era um banco médio, um banco regional, o Credi era um banco gigante, potência, né? Um banco internacional. E ali foi talvez a primeira grande quebra depois das quebras de 2008. Então, dos grandes bancos, dos bancos sistêmicos.
se aproveitou muito do novo arcabouço de resolver problema de banco, que foi debatido nesses últimos 15 anos, mas mesmo assim chegou a um ponto que o próprio governo suíço teve que se envolver. Que eu me lembro que na época até saiu uma reportagem enorme no Valor, uma página inteira com as articulações, ministro envolvido, primeiro-ministro. Isso mostra pra gente que também quando um banco muito grande tem problemas, dificilmente você vai conseguir resolver isso sem intervenção governamental. A gente na FGC, para além do pagamento de garantias, a gente também faz a operação de assistências. O que é isso? Às vezes o banco está numa situação mais frágil e o atual controlador do banco não tem mais capital para investir no banco. Então a gente pode ajudar um novo controlador a comprar o banco. Interessante. Então esse controlador ele pode ter bastante bens, muitos ativos, mas não ter a liquidez suficiente. Então o que o FGC faz? Empresta o dinheiro para esse novo controlador, pega em alienação fiduciária o carro, o barco, a fazenda, o que ele tiver de ativo, para que ele pague essa dívida com o FGC ao mesmo tempo, e eles têm. E empresta essa liquidez. Então o novo controlador faz a saída do controlador antigo, injeta esse novo capital no banco e o banco tem uma nova vida. Isso costuma sair muito mais barato do que deixar o banco quebrar, pagar a garantia e depois tentar se subrogar nos créditos. O que significa isso? Quando o FGC paga a garantia para um credor, para um cliente do banco que quebrou, o FGC meio que substitui esse cliente na fila de liquidação dos ativos. Não é gerar fundo perdido. Exatamente. O FGC não opera fundo perdido, não deve operar a fundo perdido, porque o recurso do FGC, o balanço, o patrimônio do FGC é um patrimônio da sociedade. Significa que se eu operasse a fundo perdido, toda hora eu teria que estar pedindo para a sociedade contribuir mais para a formação do fundo. Quando eu vou atrás dessas liquidações e tento reaver em boa medida o pagamento de garantias, eu consigo reabastecer o fundo. E quando eu reabasteço o fundo, eu não preciso também ficar pedindo muita contribuição. A contribuição é paga pelos bancos, mas explica um pouquinho como é que é o mecanismo também, é uma boa, né? O mecanismo ele funciona assim, tem como que é o funding, né? Como que vem as reservas do FGC. Existem as contribuições dos bancos associados, bancos e financeiras, é um BIP por mês sobre o total dos depósitos elegíveis, e essa é a que a gente chama de contribuição ordinária. Tá. Tem uma contribuição também adicional, que é assim, se o banco é muito alavancado em cima dos produtos cobertos pelo FGC, ele paga mais um excedente por essa um BIP vira um BIP, alguma coisa. Exato, por conta dessa dependência. E isso, hoje em dia, deve estar trazendo uma receita de cerca de 5 bilhões de reais por ano para o FGC. Desculpe. Tranquilo. As duas? Isso, a contribuição total. Tá. A contribuição total. Então são 5 bilhões de receita de contribuições. Do outro lado, a gente tem o estoque de reservas que o FGC acumulou nesses anos. Hoje o patrimônio do FGC está na casa dos 140 bilhões de reais. Uau. Então a gente em investimentos deve estar fazendo uma receita aí anual de 15 bilhões, mais ou menos. Então você pega 15 bilhões de receita financeira pela aplicação dos recursos, mais 5 bilhões de contribuição, você tem uma receita total aí de 20 bilhões. E note que hoje a maior fonte de contribuição para o patrimônio é a receita financeira, dos recursos acumulados. Né? Isso tem porque o fundo cresceu e porque por conta da taxa de juros ajuda isso acelerar essa formação. Você nem corre risco nenhum, né? Isso é interessante. A gente hoje consegue fazer as nossas compromissadas, então boa parte desse patrimônio é rodado em compromissadas. E hoje a gente consegue fazer nossas compromissadas diretamente com o Banco Central.
Então a gente tem uma conta de liquidação no Banco Central, conta de reserva, e a gente consegue fazer as nossas operações diretamente com o Banco Central. Não tem nem spread, não vai nada. E a gente conseguiu também, mais recentemente, também nos tornarmos um membro do Selic. Então mesmo os nossos títulos públicos a gente já faz diretamente. Tudo isso por quê? Porque a gente precisa remunerar da melhor forma possível o recurso, porque isso significa menos contribuição. E quando o banco contribui, um pedaço disso vai para o CDB, que ele vai remunerar um pouco menos, um pedaço vai pelo empréstimo, que ele vai pagar um pouco mais alto. Ou seja, o custo da FGC também faz parte do spread de crédito. Sim, natural. Como nós, como economistas, sabemos, né? Então, uma coisa é a incidência do custo, outra coisa é como que ele se divide. Então, tudo que a gente fizer para rentabilizar melhor o patrimônio significa uma carga menor para a sociedade, em termos de custos. E tem uma outra questão também, que é, quando a gente vai atuar e vai fazer uma operação de assistência para tentar salvar um banco, em geral, é importante que ninguém fique sabendo. Por quê? Quando alguém fica sabendo, aquilo pode gerar um boato de mercado, a pessoa pode não entender por que aquilo está acontecendo, via WhatsApp pode se espalhar e você pode ter uma corrida bancária. Então, as nossas operações elas contam com muito sigilo. E quando o meu recurso está espalhado no sistema financeiro, é meio difícil operar esse sigilo. Suponha que eu tenho que fazer uma operação de, 5 bilhões de reais para salvar um banco. Se eu comandar um saque no banco onde meus recursos estão aplicados hoje, o cara vai falar assim, alguma coisa está acontecendo. Por que ele está sacando 5 bilhões? Pensaria a mesma coisa. Então, isso gera um sinal para o mercado que a gente acha melhor que não seja gerado. Então, por isso que ter as operações diretamente com o Banco Central ajuda muito. Porque agora, quando eu comandar um saque de 5 bilhões do Banco Central, o Banco Central já sabe do que eu estou falando. Naturalmente. Então, a gente trabalha muito perto com o Banco Central, a gente discute muito o que a gente vai fazer. A gente é uma associação privada, sem fins lucrativos, então a gente tem a nossa autonomia, a nossa independência, mas a gente desempenha uma função de interesse público, que é o interesse na estabilidade do sistema financeiro. Então, a gente tem aqui nas nossas trocas com o Banco Central, na nossa atividade de monitoramento das instituições financeiras, então o nosso time de monitoramento vai lá, vai falar com o CEO do banco, com o CFO do banco, vai tentar entender o modelo de negócio, escreve um monte de relatório, a gente manda nossos relatórios para o Banco Central para que ele tenha a nossa percepção de risco, e a gente troca muito com o Banco Central também. Então, tudo isso para mostrar que tem muito trabalho feito para monitorar esse risco do sistema, e sempre que a gente vê que pode acontecer um problema, que pode contaminar o resto do sistema, a gente também tem ferramentas para atuar e reduzir esse risco, reduzir esses efeitos deletérios que podem acontecer no nosso sistema. Vocês têm troca de informação com o Banco Central? O Banco Central, a gente sabe que os bancos mandam informação real time, né? Um volume cavalar de informações, né? Como é que você monitora isso, né? Tem algum convênio ou o pessoal tem que mandar? A gente tem um acordo de cooperação técnica com o Banco Central, então vários dos dados que as associadas mandam para o Banco Central, alguns são enviados para a gente. A gente tem dados também que as associadas mandam diretamente para a FGC, mas a gente também não tem acesso total à informação. Até por ser no arcabouço legal brasileiro hoje, você tem as restrições com relação ao sigilo bancário. Então a gente, na lei hoje, a gente ainda não tem acesso a esse tipo de informação que possa violar o sigilo bancário. Então a gente tem uma leitura de risco. Não é que a gente tem mais informações que o Banco Central. O Banco Central tem mais eu chegar lá. O Banco Central é quase que isso internacionalmente. Não é
Se você comparar o Banco Central brasileiro com outros bancos centrais, a quantidade de informação que o Banco Central brasileiro tem é sonho de consumo de muito banco central por aí. Olha. Então eles não, o pessoal por aí não Na tem CVM também era assim também, né? então não tem tanta informação como a gente tem aqui. Então não é no tipo de dado talvez que eu gere tanto valor assim na discussão, mas por uma leitura diferente daquele mesmo dado. Tá. Modelos diferentes de análise. E até acesso a informações que não estão nos dados, mas que circulam na Faria Lima. Então, os agentes de mercado têm uma certa facilidade de conversar com a gente sobre o que eles estão enxergando. Talvez eles tenham uma dose menor de apetite de falar tão abertamente assim com o regulador sobre os riscos, sobre suas percepções. Então a gente canaliza muito dessas percepções, trabalha nossas análises e também coloca essas percepções de mercado, essa conexão com a rua para os próprios reguladores. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta que eu estou curioso, que é o seguinte: tecnologia. Então, inteligência artificial, já tinha o metaverso que parece sair de moda, mas em algum momento vai voltar também e tal, né? Processamento quântico, o que a gente quiser falar. Me parece que vem uma revolução aí pela frente. E como é que isso impacta banco, na tua opinião? O que os estudos vocês têm visto, assim? O que a gente acompanha que isso vai permitir usar talvez novas formas novos tipos de informação nos seus modelos de crédito, por exemplo. Então, até hoje você estava muito baseado ali, se o cara paga a conta de luz em dia, um monte de coisas. Talvez, se você junta essa tecnologia de ler dados não estruturados, talvez você consiga tirar mais sobre o comportamento do cliente utilizando esses modelos. Então, sei lá, suponha que você é uma instituição financeira dentro do Facebook. Também tem isso, não é verdade? Pagamento pelo Facebook, WhatsApp. E aí você entrou no Facebook aos 11 anos de idade. O Facebook te conhece dos 11 até os 40 anos. Até os 30. O Facebook também não tem tanto dado assim, mas que ele te conheça ali por 10, 15 anos. E não é que ele te conhece só no transacional. Ele vai te conhecer em outras... aquele lugar que você gosta de ir, qual que é tipo de foto que gosta de tirar. Então, muita coisa comportamental pode vir através desses dados não estruturados. Então, eu imagino, e aqui é puramente especulativo, que as instituições financeiras vão investir cada vez mais em tipos de dados diferentes do que a gente usa hoje para fazer nossos modelos de crédito. E com isso tentar perceber a sua disposição a pagar o empréstimo. Imagino também, de novo, muito especulativo... Mas tudo, né, Daniel? Hoje em dia só dá para especular, né? Que hoje o crédito, talvez ele seja muito por grupos, né? Então, provavelmente, se a gente for cliente do mesmo banco, provavelmente a gente vai ter uma taxa bem próxima assim, do empréstimo que a gente vai fazer. Mas assim, a partir do momento que o banco sabe que você é um pagador muito melhor do que eu, talvez ele te customize muito melhor a sua taxa e faça uma taxa muito mais ajustada ao seu perfil. Então, acho que você tem um pouco dessa hiper-individualização também das operações. E isso com velocidade de processamento, com aprendizado de máquina, que faz isso, analisa uma quantidade de dados enorme em tempo muito curto, te tem respostas automáticas, em que você não precise sair mais, talvez você não precise entrar mais no aplicativo do seu banco, você vai estar no aplicativo da própria loja, acessando o seu banco. O Open Finance traz um pouco dessa história. Do Super App, até o Roberto Campos, pouco tempo antes de sair, falou que o tal do Super App é seu... assim, não dá para saber qual que é o caminho que a indústria vai tomar, porque também podem conviver diversos apps.
cada país acaba encontrando o seu caminho. Acho que a China, o negócio do Super App é muito popular na China. Que aquele WeChat lá também faz tudo, né? Isso, são vários serviços ali dentro que você consegue operar, mas não precisa ser assim também. Existem outras formas de servir o cliente. E o custo também para o cliente diminuiu muito, né? Antigamente, com a memória do celular, você tinha que desinstalar um aplicativo para instalar outro. Hoje não tem mais isso, né? Então, o custo também de embarcar a tecnologia é muito melhor do lado do cliente. Hoje o cliente tem quatro cartões em média, cartões de crédito. É mesmo? Isso era impensável há 10 anos. Então tem toda essa questão de se ligar no que o cliente quer. Então, um pouco do seu Dolphin Finance, um pouco disso, né? O cliente é o soberano ali. É uma história de ser mais centrado no cliente, menos no produto. O produto que a gente tinha muito na nossa geração, a história, assim, não, tá aqui o CDB, tá aqui o empréstimo, então você oferecia um menu, o cliente vai lá e tomava do menu. Então você inverte um pouco essa história para olhar mais o que é a necessidade do cliente e tentar entregar aquilo para ele com a menor fricção possível. E você acha que vai ter muito produto novo por aí? Você consegue enxergar? O que você vê? É difícil prever, mas sempre tem alguma coisa ou outra sendo criada. A gente está discutindo agora, por exemplo, o consignado, uma revolução do consignado privado, né? A gente fala um pouquinho que isso é o da moda agora. Então, um outro jeito, não é um produto novo, o consignado está aí há muitos anos, é um produto bem sedimentado, mas para o setor privado, o banco precisa ter um convênio com cada empresa com que ele vai fazer o consignado privado. Se eu entendi bem, a ideia desse novo consignado privado... Está tudo em discussão, né? Para deixar claro também, né? Então, do que a gente escutou, esse consignado estaria linkado no e-social. Então já vira uma plataforma integrada que todas as empresas acabam se beneficiando e todos os bancos também. Então o banco não precisaria ficar fazendo convênio com cada empresa quando o funcionário saísse da empresa A e fosse para a empresa B. Você teria o empréstimo, iria atrás dele automaticamente. Como se estivesse dando o CPF dele mesmo, né? Exato. Quer dizer, vai estar, né? Mas mesmo assim vai um CPF que vai circular. Isso, através dessa plataforma do e-social, e isso reduziria muito o risco. O que é o risco do consignado privado, diferente do público? Como no público a estabilidade é muito maior, dificilmente o cara vai ser demitido e o banco vai perder aquela consignação em folha. No setor privado, o turnover, né, da mão de obra é maior, então as pessoas trocam de emprego. E aí se o cara saísse da empresa A, que é conveniada, e o banco tem acesso à consignação da folha, e ele fosse para a empresa B, em que o banco não tem a consignação da folha, a primeira coisa que o banco ia ter que fazer era tentar conseguir um convênio com a empresa B para restartar a consignação da folha. Se está tudo linkado no e-social, essas coisas ficam automáticas. E aí o risco da operação cai muito da ótica do banco. Caindo muito, o que se espera um aumento grande de competição nesse produto e a redução do preço do consignado. Então, muito do crédito clean que talvez a gente veja hoje, se essa estratégia do consignado privado der certo, talvez muito dessa operação acabe migrando para esse novo consignado privado, com custo menor e com garantias melhores também para os bancos. Está caminhando aqui para o final, Daniel, mas assim, olhando numa perspectiva, a gente melhorou muito nos últimos anos, né? Quando você pegar 20 anos para cá, você está falando de custo, está me lembrando, chega lá no banco, era aquele banco, o produto era da banco, você não tinha esse negócio de plataforma, não tinha, custos eram muito maiores. Como é que você vê? Eu vejo assim a gente às vezes no Brasil, até pode ter razão, mas reclama bastante, tem coisa que está dando certo, né? Bastante coisa dando certo nos últimos 20 anos. Tem, e a gente tem uma indústria que sabe se aproveitar muito bem da tecnologia. Então, eu lembro quando eu fui quando eu fui estudar nos Estados Unidos, muitas das minhas contas eu ainda pagava com cheque. O Biden tinha negócio de entregar, Biden não, foi o Biden, o Trump, né, entregava
cheque papel, né? Cheque papel. E era mais fácil você fazer um cheque para uma pessoa e mandar pelo correio do que ir na agência e pedir para transferir para o outro banco dela, em outro estado. Era. Nossa. Demorava mais dias para compensar o cheque, se fosse vir para compensar a transferência por dentro da indústria, né? Porque lá os bancos são muitos estaduais, então não era essa conexão toda. Enquanto que aqui no Brasil, o sistema financeiro nacional era conectado no Brasil inteiro, era sempre muito rápido. Então a gente tem muito desse negócio de usar a tecnologia no setor financeiro a nosso favor. E agora você está vendo ondas, e se antes você precisava ser um banco grande para usar essa tecnologia, que era uma tecnologia cara, hoje a tecnologia é mais barata e mais fácil de implementar. Pô, pior que é verdade, né? Então você tem um monte de players novos, pequenos, de menor escala, aparecendo, se aproveitando de tecnologia, e você vê os grandes bancos também reduzindo o número de agências, até porque o cliente não procura mais essas agências. Nossa, a última vez que eu fui na agência foi quando eu tive que trocar minha senha e roubaram meu celular. Já faz 2 anos quase. Pois é, imagina o que é você manter o aluguel da agência, manter tudo, manter segurança, manter porta giratória, manter toda aquela estrutura. Cara, quer dizer que tudo isso vai sumir? Acho que não. A gente vai encontrar um novo equilíbrio entre o acesso via o celular, via o aplicativo, o acesso presencial também, de quem gosta desse tipo de serviço, porque no final do dia você tem muito mais opções e muito mais comodidade para o cliente também, que passa a ser o demandante do canal que quer ser atendido. Não é assim, você tem que ir em tal agência porque é o seu único jeito de ser atendido. Não. Hoje, se você quiser ir naquela agência, ela está lá, você vai. Mas toma um café com o seu gerente, conversa sobre determinado problema que você queira que ele te ajude. Mas ele também faz isso via um aplicativo, faz um onboarding. Muito banco que você tem conta, não tem agência. Então... Não, meu filho abriu outro de uma conta num banco digital, 2 horas. Mesmo quando ele abriu uma conta numa agência, nossa, leva documento, volta documento, assina, volta. 2 horas, chega, mas como assim? E é natural que seja assim, né? Porque as pessoas buscam essa rapidez e esta facilidade quando vai alugar um apartamento no Airbnb, então ela faz isso para várias facetas da vida dela. A gente, no sistema financeiro, tem que prover isso também, porque a gente está trabalhando com uma cultura diferente do cliente. E você tem que se reinventar seu processo e oferecer aquilo com eficiência e com segurança para atender a demanda do seu cliente. É engraçado, você estava falando uma coisa que para mim também foi um pouco instituição de pagamento, né? Isso era uma outra coisa, que eu me lembro, fui na feira final de semana, você tinha que pagar em dinheiro, né? Era cheque. Hoje em dia todo mundo tem uma maquininha. Ainda negócio de R$1, né? Você, antigamente até para pagar táxi, né? O cara não gostava quando a corrida era pequena, você pagava em dinheiro. Nossa, hoje é R$1, você paga numa maquininha. Ou às vezes nem é maquininha, o número do Pix, você vai, você usa o seu número de telefone, você usa o seu CPF, você recebe ali, transaciona. Olha só. A tecnologia está aí para facilitar mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta final então. Nessas últimas tecnologias que tem tecnologia, você percebeu uma bancarização menor? É algo que nas estatísticas do IBGE aparece alguma coisa? Olha, eu acho que a população brasileira ela é servida. Isso ali durante a pandemia, você teve o auxílio sendo distribuídos, que trouxe também talvez uma franja da população que não tivesse conta para dentro do sistema financeiro. Então, hoje acho difícil a gente falar que a população brasileira não é bancarizada. Talvez o que a gente precise investir mais, isso eu não tenho dúvida que vai acontecer, é sair de uma bancarização insuficiente para oferecer mais produtos para esse cliente. Porque não basta ele só ter a conta do Pix dele. Ele tem que ter... A gente precisa evoluir para que ele use uma boa solução de crédito, para que ele use uma boa solução de investimento.
Então, você colocou muita gente para dentro do sistema e acho que agora a tecnologia e a educação, porque você precisa das duas coisas, elas juntas possibilitarão que o cliente seja melhor servido pelos bancos. E aí os bancos vão talvez falar de principalidade, porque o cliente vai ter 2, 3, 4 bancos, não vai ser mais o único banco da vida dele. E aí a gente entra e precisa entregar esse serviço, que é o serviço demandado por esse novo cliente. Que bom, né? Visão otimista. Otimista. Mas tá certo, tem que ser assim mesmo. Eu diria que é uma visão construtiva. Gostei disso. Porque é um futuro que está na nossa possibilidade de construí-lo. Ele está aí, a gente tem a tecnologia, tem os incentivos, a gente tem um regulador que vê, que apoia essa agenda competitiva. Então, se a gente pegar todos esses ingredientes, a gente consegue construir e entregar esse novo sistema financeiro para as pessoas. Legal. Daniel, super obrigado. Né? A conversa agradeço. foi ótima, como sempre. Muito obrigado, como obrigado sempre. mesmo, hein? Ótima conversa. Obrigado. Gente, mais um episódio de Investimento Aberto, hoje com Daniel Lima do FGC. Um abraço. Um abraço.